Eu sempre achei que minha vida era comum demais para qualquer história interessante. Até 2 meses atrás, meu maior feito tinha sido conseguir pagar o aluguel sem atrasar. Mas aí, eu fui contratada pela Hawthorne e Companhia, uma das empresas mais prestigiadas do país. E tudo mudou. Meu primeiro dia foi um misto de ansiedade, café frio e sapato apertado. Mas o que me marcou de verdade foi a primeira vez que vi ele. Liam Hawthorne, o CEO. Não era só o cargo que o tornava intimidador. Era o jeito como ele caminhava pelos corredores, sempre com o olhar calculado, a expressão fria, quase entalhada em mármore. Bonito demais para ser real. E, ao mesmo tempo, tão inacessível que só de olhar eu já me sentia como se estivesse fazendo algo errado. Ninguém ousava falar com ele sem ser chamado. Ninguém o contrariava. Era quase uma figura mitológica dentro da empresa. E foi exatamente com essa criatura mitológica que eu esbarrei, literalmente, logo na minha segunda semana. Saía apressada da sala de reuniões carregando uma pilha de relatórios, quando virei o corredor, e bam! Tudo voou, folhas, gráficos e a minha dignidade. Quando levantei o olhar, ele estava lá, impecável, intocado, me observando com um misto de surpresa e curiosidade. Sr. Hawthorne, me desculpe, eu não vi. Comecei a falar, tropeçando nas palavras e quase nos próprios pés. Ele abaixou lentamente, pegou um dos relatórios e leu o cabeçalho. Seus olhos se estreitaram. Você trabalha com o setor de análise? Eu assenti, engolindo seco. Sim. Charlotte Moretti. Eu entrei faz pouco tempo. Ele ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse memorizando meu nome. Charlotte, da próxima vez, evite correr pelos corredores. E bons números nesse relatório. E então, ele foi embora. Assim, do nada. Mas algo tinha mudado naquele instante. Eu sabia. Porque a partir daquele dia, o CEO passou a me notar. Depois do incidente dos relatórios voadores, pensei que tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. No dia seguinte, Liam Hawthorne passou por mim no corredor e assentiu. Um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que causou comoção entre as pessoas ao redor. Você viu aquilo? Ele fez sinal para você, sussurrou Daniela, minha colega de mesa, com os olhos arregalados. Eu tentei fingir que era normal. Não era. Nos dias que se seguiram, os encontros acidentais se multiplicaram. Uma vez no elevador, outra na cafeteria do prédio. Sempre com um comentário breve, um olhar mais demorado do que o necessário. Até que, numa quinta-feira à tarde, recebi uma mensagem no meu e-mail interno. Assunto: suporte com relatório trimestral. Charlotte, poderia vir à minha sala às 18 horas? Preciso de apoio com a análise de projeções. LH. Eu reli a mensagem 3 vezes. Meu coração batia mais rápido do que quando bebi 3 cafés, seguidos por engano no primeiro dia. Cheguei na sala dele pontualmente às 18 horas. As luzes estavam baixas e a única iluminação vinha do abajur ao lado da poltrona. Ele estava sentado, com a gravata já um pouco afrouxada e as mangas dobradas. Pela primeira vez, Liam parecia humano. Charlotte, entre. Obrigado por vir. Assenti e me aproximei da mesa. O senhor mencionou um relatório? Liam. Pode me chamar de Liam aqui. Meu cérebro travou por um segundo. Claro! Liam. Ele me mostrou as planilhas, pediu minha opinião, ouviu com atenção. A conversa durou mais do que eu esperava. Falamos de números, sim, mas também de estratégias, livros que ele recomendava, música clássica e vinho. Você parece ter uma mente afiada, ele disse, encarando-me de um jeito que fazia parecer que estava tentando decifrar algo em mim. É raro alguém novo por aqui ser tão assertivo. Eu corei. Eu só gosto de fazer meu trabalho bem feito. Ele sorriu. Não um sorriso forçado ou de protocolo, um sorriso de verdade. E naquele momento,
algo dentro de mim soube. Aquela não era apenas uma conversa sobre números. Eu estava entrando em um jogo perigoso. Um jogo em que o CEO parecia disposto a jogar. Nas semanas seguintes, eu me tornei uma presença constante nas reuniões privadas de Liam. Sempre a trabalho, é claro. Pelo menos era o que todos, inclusive eu mesma, tentavam acreditar. Ele continuava sendo o CEO frio aos olhos dos outros, mas comigo era diferente. Conversávamos após o expediente, às vezes por horas, sobre tudo: economia, política, cinema europeu. Uma vez, ele até riu de verdade com um comentário meu. Um riso curto, quase contido, mas eu o vi. E foi aí que começou o problema. Os olhares dos colegas de trabalho começaram a pesar. Alguns cochichos surgiram nos corredores. Ela deve estar usando algum tipo de atalho. Aposto que tem a ver com o CEO. Aquilo me atingia como agulhas invisíveis. Não tínhamos sequer nos tocado, nem um beijo, nem um gesto mais íntimo. Mas a proximidade dele já era o suficiente para as pessoas criarem suas próprias histórias. Um dia, ao deixarmos o prédio juntos por coincidência, ele me ofereceu carona. Eu recusei, mesmo querendo aceitar. E, quando ele percebeu minha hesitação, perguntou: "Você está preocupada com o que os outros pensam?" Eu respirei fundo antes de responder. "Estou preocupada com o que eu mesma estou pensando." Silêncio. O olhar dele pesou sobre mim por alguns segundos. "Não sou o homem mais fácil de entender, Charlotte. Eu sei disso." Fiquei quieta, mas minha expressão dizia: "Eu percebi." Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente tenso. Meu último relacionamento terminou de forma complicada. Desde então, manter distância se tornou mais confortável. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Uma parte de mim sentiu pena. Outra quis recuar. Naquela noite, fiquei deitada na cama, olhando para o teto do meu apartamento simples, tentando entender o que eu queria. Porque, apesar dos sinais, Liam ainda era o CEO. Ainda era meu chefe. E eu ainda era só uma analista novata, tentando encontrar um lugar num mundo que parecia não ter sido feito para mim. E no fundo eu sabia. Se continuasse assim, alguém sairia machucado. Eu só não sabia quem. Eu tentei me afastar. Parei de aceitar reuniões fora do expediente. Limitei nossas conversas ao necessário. Evitei cruzar com ele até nos elevadores. E durante dias, tudo pareceu voltar ao normal. Mas nada em mim estava em paz. Eu pensava nele quando terminava um relatório. Pensava nele quando colocava açúcar no café. Quando ouvia Vivaldi no fone de ouvido. Hábito que só adquiri depois que ele mencionou sua música favorita. Então, numa sexta-feira, recebi um envelope pardo sobre minha mesa. Sem remetente, sem carimbo. Apenas meu nome, em letras firmes e elegantes. Dentro havia duas coisas: um bilhete e um convite. O bilhete dizia: "Sei que você tentou ir embora antes mesmo de saber se havia algo para fugir. Uma resposta, talvez? Estarei esperando você no endereço abaixo às 20 horas. L." O convite era para um evento formal, assinado pessoalmente por ele. Local: uma galeria de arte privativa no centro da cidade. Às 19h30, ainda debatendo comigo mesma, vesti meu melhor vestido, simples, mas elegante, e fui. Parte de mim dizia que eu era louca. Outra, que talvez fosse só corajosa. A galeria estava quase vazia quando cheguei. Luzes suaves, quadros de artistas desconhecidos, silêncio elegante. E então, ali estava ele. Liam, de terno preto, gravata desfeita, uma taça de vinho tinto nas mãos. "Você veio", ele disse, como se tivesse certeza. Eu cruzei os braços. "O que é isso, Liam? Um jogo? Um teste?" Ele se aproximou. "É um aviso." "Um aviso?" "Eu estou saindo da empresa." A frase me atingiu como uma avalanche. "O quê?" Ele assentiu. Já estava decidido antes mesmo de nos conhecermos. Um novo projeto, fora do país. Mas eu adiei. Por sua causa. Eu fiquei sem palavras. Ele continuou. "Tentei lutar contra o que sentia.
Mas você entrou na minha vida como um raio silencioso, e eu me vi querendo coisas que tinha esquecido. Me aproximei devagar. Então por que me afastar agora? Ele sorriu, triste. Porque você tem uma carreira brilhante pela frente, e eu não quero que seu nome venha sempre depois do meu. Silêncio. Meu coração batia como um tambor. E se eu não me importar? Perguntei. Ele me olhou como se estivesse vendo algo novo. Então venha comigo. Foi a minha vez de ficar sem chão. Ir com você? Sim, para começar algo do zero. Comigo. E ali estava a reviravolta. Ele não queria que eu escolhesse entre ele e minha carreira. Queria que eu escolhesse nós dois. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E se a minha resposta for sim? Então eu prometo não ser mais um CEO. Prometo ser só Liam. E foi assim que, naquela noite, entre quadros, vinho e um convite inesperado, eu descobri que finais felizes nem sempre são óbvios. Às vezes, eles vêm com uma reviravolta. E com um CEO que aprendeu a amar,